disse assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Por que Jesus faz um negócio desse? Será que ele é sádico e quer ver as ovelhas destroçadas pelos lobos? Será que ele está fazendo um teste para ver se a ovelha é fiel mesmo na hora de morrer, como o leão ficou rondando Daniel lá na cova, e o Daniel precisava se manter íntegro? Será que é esse o objetivo? Será que é o mesmo objetivo de chegar Ananias, Misael e Azarias dentro da fornalha, depois que já tentaram mudar a natureza deles, ao mudarem o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abednego? Qual o objetivo de Jesus? Nosso serviço, irmãos, é pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é anunciar o poder transformador do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo dizia: o que furtava não furta mais, o que mentia não mente mais, o que se prostituía não se prostitui mais, porque houve uma transformação. Mas como isto acontece? Porque há, irmãos, uma natureza no coração do homem, que é a natureza do lobo. Quando Deus criou o ser humano, a coisa mais fácil era obedecer a Deus. Obedecer a Deus é fácil, era fácil, até o pecado. Para desobedecer a Deus, houve um esforço, porque a natureza não era caída. Satanás convenceu o homem, o ser humano, de que se o homem desobedecesse a Deus, seria como Deus. Foi isso que a serpente disse: vocês serão como Deus, sabendo o bem e o mal. Então houve esse esforço, mas depois que a natureza caiu, o difícil agora é obedecer. E com a natureza caída, obedecer a Deus é muito complicado. Precisa haver aquilo que a Bíblia chama de conversão. E conversão é diferente de convicção. Convicção é uma coisa, conversão é outra coisa. O lobo olha para as ovelhas e vê como elas vivem, e ouve como elas testemunham. É muito legal viver numa igreja, pelo menos numa igreja sadia, onde não há brigas, não é? Onde não haja pessoas querendo ferir o outro, onde haja cuidado mútuo. É muito bom ver uma família estruturada, onde marido e mulher vivem em harmonia, e não é só uma harmonia aparente, mas uma harmonia desde a intimidade do seu quarto, na mesa, na sala,
diante dos filhos, na sociedade, na igreja, no púlpito. É muito bonito ver isto. E o lobo olha aquilo e diz: eu estou convencido de que a melhor forma de viver é do jeito que as ovelhas vivem. Porque no meio do lobo não é assim. A natureza de lobo é diferente. Um mostra o dente, rosna, briga. Quando tem uma caça, eles se avançam, se machucam. Deixa eu pregar agora, minha filha. Se machucam, se ferem, porque são lobos. E o lobo vê a ovelha toda pacífica, feliz, gregária, unida. Levanta para cantar, todo mundo canta bonito. Levanta para orar, todo mundo ora bonito. Anuncia-se um projeto, todo mundo se une. Não é a história de cada um por si, Deus por todos. Então o lobo fica vendo aquilo e diz: eu estou convicto que aquele jeito de viver é melhor. Mas ele é lobo. Então ele decide: eu vou viver igual a ovelha. E vai para o meio das ovelhas. E na hora que a ovelha vai comer, a ovelha come uma comida que lobo não come. Mas ele quer parecer que é ovelha. Então ele come, mastiga, mastiga, mas aquilo não tem sabor para ele. Ovelha tem mais de um estômago. Então ela rumina. Então a ovelha senta-se ou deita-se e fica ruminando, e o lobo fica ali tentando imitar, mas não dá conta. À noite, na hora de se recolher, a natureza de lobo está ali. E essa natureza de lobo grita dentro dele, porque ele quer carne, porque é carnívoro. E ele quer estar na farra, na bebida, em ambientes ruins, e ele não pode estar lá porque está no rebanho. Então ele acessa aquelas coisas e começa a ver aquilo que é a sua natureza: pornografia, músicas ruins, filmes perniciosos e coisas que o valham, porque é a natureza dele. Mas ele não quer aquilo, ele quer ser ovelha, mas ele não pode, porque é uma questão de natureza. E natureza de lobo é terrível. Lembrem que Jacó, ao falar dos filhos, disse que Benjamim era um lobo. Benjamim é lobo. É a natureza guerreira, aguerrida. Lembrem que Saul, o rei Saul, era da tribo de Benjamim. Natureza. Natureza que fica no meio do povo, que tem roupa do povo, que tem cartão de membro do povo, gravata do povo, Bíblia do povo.
música do povo, banda do povo, mas na natureza não é aquilo. Por isso não consegue ser feliz na igreja. Ama o coral, mas briga toda vez que vai no ensaio do coral, porque a natureza de lobo está lá. Ama pregar, mas fica triste quando o pastor bota outro para pregar, porque a natureza de lobo está lá. É apaixonado pela igreja, mas fica angustiado quando alguém faz alguma coisa que ele queria fazer, porque a natureza do lobo está lá dentro. E à noite então ele vai dormir e chora, e se angustia, e lamenta, e grita, e diz: eu não quero mais ser lobo, eu quero ser ovelha. E ele fica chorando, e chorando, e chorando, porque ele é uma vítima da sua própria natureza do pecado caído, que o levou para longe de Deus. Então no outro dia ele acorda pela manhã com as demais ovelhas, e as ovelhas vão novamente comer a comida natural de ovelha, e ele come aquilo, mas ele não sente sabor. Ele está na igreja e canta, mas ele não sente o sabor do que está fazendo. Ele canta, mas não sabe por que canta. Ele prega, mas não sabe por que prega. Ele trabalha, mas não tem uma razão. A única coisa que ele quer é ser igual a ovelha. E ele é sincero, ele não é mentiroso, ele é sincero. Mas a natureza do lobo está lá. E a única coisa que pode mudar a natureza é um milagre. Lembra de Jesus em Caná da Galileia? Colocou água num lugar, mandou tirar, e a água não era mais água, ela foi transformada, ela foi convertida, ela mudou de natureza. E a única coisa que pode mudar a natureza do lobo é a conversão. Por isso há uma preocupação grande, que nós não temos que buscar convencimento das pessoas. Precisamos pregar o evangelho de Jesus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, e esta fé, aleluia, é esta fé que vai trazer dentro do coração da pessoa transformação. É só Jesus que transforma lobos em ovelhas. E aí aquele lobo que está dentro do curral das ovelhas, no meio da igreja, num dia acorda, e aquela natureza fala forte, então ele pula a cerca e sai, porque ele é lobo, e ele vai e se mistura com outros lobos, e faz o que sempre fez na vida, e mente como sempre mentiu, e vai para a farra como sempre foi, e vai encher a cara como sempre encheu a cara, e vai se envolver com o que não presta como sempre se envolveu com o que não presta, porque é a natureza de lobo. E no dia seguinte ele chega cedinho e entra calmo para o meio das ovelhas e veste a roupa de ovelha outra vez. E ele diz: Senhor, eu não quero mais ser lobo, me ajuda.
e nós servimos a um Deus que é todo poderoso, que é capaz, Ele é o único capaz de transformar naturezas. De noite, Nicodemos vai conversar com Jesus. Ele era um homem bom. Ninguém pode dizer que Nicodemos era ruim, não era. Ele era um homem sério. Ninguém pode dizer o contrário. Ele era estudioso das Escrituras, ninguém pode dizer o contrário. Ele era dos principais da sinagoga. Quando a Bíblia fala de principal da sinagoga, significa que ele era tão importante que ele poderia agregar-se no sinédrio. Era muito importante, mas ele tinha uma natureza difícil. E Jesus disse para ele: você precisa nascer outra vez. Necessário vos é nascer de novo. Você nasceu lobo, mas você tem que matar a velha natureza. Por isso o apóstolo Paulo diz que nós fomos crucificados com Cristo. Isto é, a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. E a Bíblia nos ensina, Paulo dizendo que fomos sepultados com Ele pelo batismo, para que quando a gente levantasse, fôssemos uma nova criatura. O problema é que a natureza do lobo não respeita rituais. Ritual não modifica ninguém. Ritual não transforma naturezas. Ritual não modifica aquilo que é o cerne da pessoa, mas o Espírito Santo transforma. E quando o Espírito Santo entra no coração do lobo, a água deixa de ser água e passa a ser vinho. Quando o Espírito Santo entra, o lobo deixa de ser lobo e é ovelha de Jesus. Todo ser humano se tornou lobo no dia do pecado. E Jesus enviou ovelhas para o meio de lobos. Para ser destruída por lobos? Não. Para pregar para os lobos. Olha para o vizinho e diga: esse aí é o seu serviço. E não é pregar para convencer lobo que ele deixe de ser lobo por causa da aparência de lobo, por causa da roupa de lobo, por causa da música de lobo, não. Se ele não nascer do Espírito, ele vai continuar lobo, e Jesus vai voltar e lobo não entra. A Bíblia diz que quando Jesus chegar, Ele vai colocar lobo de um lado e ovelha de outro lado, e vai dizer para a ovelhinha: vem para cá, e a ovelhinha vai feliz e vai dizer para o lobo: show, e o lobo vai dizer: mas espera aí, no teu nome nós expulsamos demônio. Quem expulsa demônio não é crente. No teu nome nós curamos enfermos. Quem cura doente não é crente. No teu nome nós profetizamos. Quem profetiza não é crente. No teu nome, no meu nome eu nem te conheço. Vai. Mas Jesus nos enviou como ovelhas para meio de lobos. E o desafio é duplo. Primeiro, manter-se ovelha no meio de lobo. Fiéis no meio de uma geração incrédula e perversa. Santos no meio de uma geração corrompida. Cheios do Espírito Santo no meio de um povo que é governado pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência. Este é o primeiro desafio. E o segundo desafio: anunciar para lobos
que o poder de Jesus Cristo é capaz de transformar lobos em ovelhas. Mas isto não é natural, pastor? É claro que não. Por isso precisa de algo que a gente chama de milagre. E milagre, pastor não faz. Milagre, obreiro nenhum faz. Milagre só Jesus faz. E nós anunciamos o Evangelho. E se a fé entra no coração do lobo, e o lobo se arrepende dos seus pecados, e busca o Senhor é capaz de converter o coração do lobo em coração de ovelha. Apóstolo Paulo um dia escreveu que a graça de Deus é tão fabulosa, tão maravilhosa, tão fenomenal, que ela transforma naturezas. E ele diz mais: para que isto fosse testemunhado, esta graça se manifestou em mim, disse ele, que sou o principal dos pecadores. E Paulo, que era o principal dos pecadores, perseguidor da igreja, agora se tornou parte da igreja, perseguido, sofrendo, mas convicto. Há um texto muito interessante no livro de Coríntios, que havia um grupo de pessoas na igreja de Corinto que se especializou em falar mal do pastor, do líder. E é interessante que no meio da igreja, de vez em quando, a natureza de lobo aparece aqui ou ali. E aí um cidadão falava de Paulo, mas muito feio. E Paulo escreve para aquela igreja dizendo assim: pessoal, perdoa ele, porque se vocês perdoarem ele, eu também perdoo. E se eu perdoo, eu perdoo na presença de Cristo, para que Satanás não nos vença, porque não ignoramos os seus ardis. Qual é o ardil de Satanás? É buscar colocar no meio das ovelhas aquele que lança dificuldades e briga e complicações entre um e outro. Esse é o ardil de Satanás. Mas qual é a arma que Deus nos dá? Perdoa. Perdoa. Pedro um dia perguntou: se o meu irmão me ofender 7 vezes, eu tenho que perdoar? Jesus: não, perdoa 70 vezes 7. Perdoa. Aí alguém diz: não, é que se você perdoar, você se protege. Quem fala uma besteira dessa não lê Bíblia. Está certo que você se protege também, mas você não perdoa para se proteger, porque se você perdoar para se proteger, você está confiando nas suas obras. Você tem que perdoar para obedecer quem mandou perdoar. Pergunta aí: é fácil perdoar, pastor? Não, não é. Se fosse fácil, não era mandamento, era sugestão. Nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. O Espírito do Senhor converte lobos em ovelhas. E às vezes um lobo alcança posições na hierarquia das ovelhas, mas a natureza do lobo está lá dentro. E aí ele vai reger ovelhas com natureza de lobo. E quando uma ovelha não faz o que o lobo quer, ele destrói a ovelha.
porque é a natureza do lobo. Mas quando o Espírito Santo trabalha no coração daquele que quer a conversão, ele deixa de ser lobo. E quando ele come a comida de ovelha, ele vai sentir prazer naquilo. Por que que tem um monte de gente na igreja que não é feliz? Não é feliz. Ele está lá porque se ele não for lá, ele vai para o inferno. Ensinaram isso para ele. Ele vai lá porque se ele não estiver lá, a vida dele vai ser uma tormenta, um problema. E isso mantém ele lá. Mas ele não é feliz. Não tem prazer. Qualquer coisa faz ele mudar. Tem a igreja e o carnaval, vamos ver o que está mais legal, vou no carnaval. Não, tem o culto, mas tem o jogo do Corinthians, do São Paulo, seja lá do que. Não, tem a celebração da ceia, mas tem também a festinha de sei lá o que. Ele não tem prazer nas coisas de Deus. Aí a oração deixa de ser privilégio, a oração passa a ser pagar preço. O dia que você ouvir uma asneira é coisa de asno, dizendo não vou pagar o preço da oração, essa pessoa não soube, não aprendeu, não sabe nada de Bíblia. Diga, oração é privilégio de filho. Fala forte isso. Oração é privilégio de filho. Quando Deus chama o Jeremias e diz assim, clama a mim, eu vou responder você, e eu vou anunciar para você coisas que você ainda não sabe, coisas grandes. Aí você pega alguns pregadores animados e faz com esse texto isolado. Isolamento de texto só gera pretexto para heresia. A sequência diz assim, tem um monte de coisa que você ainda não sabe, mas se você clamar, eu vou anunciar para você essas coisas que você não sabe. Está difícil a coisa para o seu lado na saúde? Primeira coisa, eu curo. Está complicada a vida em família? Eu restauro. Está ruim o problema na sociedade? Eu conserto. A cidade destruiu? Eu edifico de novo. A turma está presa na Babilônia? Eu quebro o grilhão da prisão e eu coloco em liberdade. Clama a mim e eu vou responder e eu vou anunciar aquilo que você não sabe. Porque quando a pessoa está no meio do furacão, ele só enxerga o problema. Mas na medida em que ela consegue olhar para além do problema, e ela só faz isso quando Deus anuncia coisas grandes e firmes que aquela pessoa ainda não sabe. Então, queridos irmãos, Deus nos enviou a todos nós como ovelhas para meio de lobos. E lobo não, aquele irmão da igreja é um lobo. Não. Antes de você falar que o outro irmão é lobo, dá uma olhadinha para dentro do seu coração. Antes de você falar que tem um cisco no olho do outro, dá uma olhada se não tem um galho dentro do teu olho. Antes de você atirar a pedra àquela mulher, dá uma olhadinha se você está pronto para jogar a pedra. Lembra do capítulo 7 do livro de João? Termina o capítulo 7 no verso 53, dizendo assim: tendo orado, cada um foi para a sua casa. Mas tendo orado depois de quê? De uma reunião do ministério. E qual era a reunião do ministério? Um jeito de acabar com Jesus, expulsar Jesus e colocar Jesus para fora. Só não conseguiram porque um homem lá no meio daquele povo todo falou por Jesus, mas virou um furdúncio aqui. E terminando, cada um foi para casa. Mas o capítulo 8, verso 1,
Enquanto a turma foi para casa, Jesus foi orar. Mas tem uma turma que não vai nem para casa e nem para oração. Ele vai procurar pecado dos outros. E quem procura, acha. Acharam uma mulher pega em flagrante adultério. A lei diz que ela tinha que morrer, a lei está certa. O mandamento é santo, justo e bom. Tem as razões dele lá. Levam para Jesus. Diz que tem que matar. O que o senhor fala? Jesus vai escrever na areia. Porque Jesus acha mais interessante escrever na areia do que dar ouvido para gente que só fala mal do outro. Mas aí na sua Bíblia diz: e como insistissem, ele levantou e disse: tá bom, a lei manda matar, a lei está certa, pode matar, pode jogar pedra. A única coisa é que você precisa ser melhor do que ela. Se você for melhor do que ela, pode jogar pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ok, a lei está certa. É que na frente de Jesus não dá para a gente dizer que é melhor que ninguém. Levanta a mão aí e diga: na frente de Jesus não dá para a gente dizer que é melhor que o outro. Então, antes de tirar o cisco do olho do outro, olha o seu. Antes de dizer que o outro é lobo, tenta ver a sua própria natureza. Procura saber se você tem prazer nas coisas de Deus. Procura saber se você tem alegria na hora da oração. Lobo é um bicho esforçado. Lobo pode até aprender idioma. E aí vem alguém e diz assim: não, você tem que falar como ovelha, fala em outras línguas aí, tarará, tarará, tarará. E aí o lobo diz: não, eu preciso aprender isso aí. E aí imita daqui, imita dali, e fica parecido, mas ele não tem alegria naquilo. Com a mesma boca que ele fala em línguas dentro da igreja, ele fala mal do outro lá fora. Com a mesma boca que ele glorifica a Deus aqui, ele amaldiçoa o outro ali. Com a mesma língua que ele exalta o Senhor aqui, ele começa a disseminar porcaria no meio dos outros. Isso é a natureza do lobo. Lobo que fala em língua de ovelha, lobo que tem roupa de ovelha, lobo que come comida de ovelha, mas não tem prazer nas coisas de ovelha. E às vezes a gente precisa olhar dentro de nós. Será que eu estou tendo alegria no meio do rebanho de Deus? Será que eu sinto prazer de ver o pastor com o cajado a conduzir a águas tranquilas, a pastos verdejantes? Ou eu tenho aquela angústia na alma, dizendo: outra vez a mesma comida, outra vez a mesma coisa. Mas no momento que o Espírito do Senhor opera uma transformação, uma conversão, uma mudança de natureza, Ele tem prazer nas coisas das ovelhas de Jesus. E eu duvido que uma ovelha deixe as coisas de ovelha se ela foi convertida pelo Espírito Santo. Eu duvido que um crente dizimista fiel que aprendeu o princípio deixe de ser. Eu duvido, porque ele não foi convencido, ele não tem convicções, ele foi convertido, ele foi transformado, ele foi modificado. A natureza é outra. A natureza do lobo mudou para a natureza de ovelha. E aí quando ele vê o sangue escorrendo, a carne ali, ele diz: não, eu já fui disso aí, mas não sou mais. Quando ele vê
os vícios ali, ele diz: não, eu já fui daí, não sou mais. Quando ele vê a farra dali, eu já fui daí, não sou mais. Lembra do Salmo 40? Eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor. Acabou o Salmo? Não. Verso 2: tirou-me de um charco horrível, de um tremedal de lama, de um poço de perdição, de um lodaçal, de um buraco de coisa ruim, de um monte de porcaria, e Ele colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Então quando Satanás vem e diz assim: eu te conheço, sei de onde você saiu, eu já sei o que você fez, você diz: eu também sei. Eu sei de onde vim, eu sei como eu era, eu sei qual era a minha natureza, eu sei onde eu vivia, mas eu não estou mais lá. Jesus me arrancou de lá. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então, meus irmãos, Jesus nos enviou como ovelhas para o meio de lobos. Não é para ter medo, mas é para, primeiro, manter a integridade da sua fé, e segundo, anunciar. Aliás, Paulo fala isso, que vocês anunciem que eles se convertam dos ídolos a Deus. Não é só convicção, é mudança de natureza. E aquele que teve a natureza transformada, ele não tem mais prazer nas coisas do mundo, ele passa a ter prazer nas coisas das ovelhas de Jesus. Amém? É a palavra de Deus em nome de Jesus. Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM oficial.